Hoje vamos discutir mais sobre uma queixa que muitas mães chegam para a gente, que é o pé torto congênito. Pé torto congênito é uma deformidade nos pés e ela surge com o nascimento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E hoje eu estou em mais um Papo com Especialista, sou Igor Araújo e estou aqui com Gustavo Trovão. Gustavo Trovão é especialista em ortopedia, com foco em cirurgia pediátrica, é isso? Eu queria, Gustavo, que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Onde você se formou, por que que você escolheu essa especialidade, basicamente qual é a sua linha de atuação. Bom, eu me formei, que eu fiz medicina, né, na UFRJ. Entrei em 1993 e passaram 6 anos e saí em 98. Decidi pela ortopedia. Na verdade, eu não tenho uma explicação pela decisão, é mais por afinidade mesmo do tema e do assunto, talvez algo em plantões, né, que eu tenha visto. Uhum. Não acredito que tenha sido devido às aulas da graduação, porque as aulas da graduação de ortopedia não estimulam ninguém a É fazer verdade. ortopedia. E aí fiz a residência na própria UFRJ, de 99, 2000 e 2001. Durante a residência, por afinidade, por achar que a especialidade pediátrica tinha uma vertente muito ligada à parte clínica, né, não só a cirúrgica, eu optei por, após a residência, fazer o que seria o R4. Eu ainda fiquei mais um ano, né, o que seria o R5, no próprio serviço da UFRJ, e, e em seguida fiz um mestrado, também no mesmo local. E eu acho que eu acabei a minha formação, no final das contas, já como staff, quando eu fui para o Sara Kubitschek, em Brasília, onde eu só trabalhava com criança, só operava criança, e ali eu tive um aprendizado muito grande. Voltando de Brasília, até hoje eu estou no grupo da ortopedia pediátrica aqui no INTO e sou ortopedista pediátrico do Pedro Ernesto na UERJ também. Chefe, entrando um pouquinho agora mais no tema, tem uma história que eu vi nos ambulatórios aqui do INTO. Era uma paciente que ela chegou, né? Ela tinha um filho. O filho dela foi diagnosticado dentro da barriga ainda que tinha pé torto congênito, eram os dois pés. E ela acabou chegando pra gente, se eu não me engano, era com 3 meses a criança, né? De nascida com pé torto para tratamento. E aí, no dia que eu atendi ela, a criança estava no seu segundo gesso, tratando pro pé. E pelos relatos dos nossos colegas falaram que evoluiu muito bem, que a criança hoje já está com mais de 2 anos e que segue muito bem. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que se dá essa doença, essa deformidade no pé da criança ao nascimento, que dá para descobrir dentro da barriga, né, pelo ultrassom, e como é que essa doença se instala, como é que a mãe sabe que se tem um pé torto congênito, se no pré-natal descobre isso, ou se tem que ser um exame mais específico, como é que é essa condução desse diagnóstico aí? O pé torto congênito, idiopático, né, porque existem variações da mesma deformidade associada a outras doenças, é uma deformidade complexa do pé, Uhum. né? De fato, uma deformidade que pode ser feito o diagnóstico através de ultrassom morfológico a partir do segundo trimestre, terceiro trimestre de gestação da mãe. Porém, nem todo posicionamento do pé torto intraútero é de fato um pé torto idiopático, né? É de fato uma doença. Ele pode ser apenas um pé torto postural, que não é uma doença de fato e facilmente corrigível, quando necessário, através de manipulações e poucas trocas de gesso. Quando faz-se o diagnóstico e de fato após o nascimento se trata de um pé torto congênito, quanto mais precoce, né, se fizer o tratamento, mais fácil
mesmo num pé rígido, a gente atinge o resultado, um bom resultado. Então, eu ouvia no passado um chefe na época do SARA que o ideal era iniciar o tratamento do pé torto numa extração podálica durante o trabalho de parto, né? Então, para ter uma ideia de quanto mais precoce é. E atualmente que eu digo, há muitos anos, mas em relação à história, a gente pode falar em atualmente, se faz o tratamento através de manipulações, as manipulações semanais, no ambulatório e após a manipulação para manter a correção obtida naquele momento, se coloca um aparelho engessado ignopodálico, ou seja, da coxa até o pé inclusive, né? E aí na semana seguinte se faz a mesma coisa, a família normalmente tira o gesso na véspera em casa e se repete a, 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 o mesmo procedimento uma semana depois. E assim vai. Até que em torno de pelo menos umas 5, 6 trocas, já é possível você obter quase toda a correção. Muitas vezes permanece só o que a gente chama de equino, né, do pé. Uhum. E esse equino, quando não é corrigido com a manipulação e o gesso, aí é necessária uma tenotomia percutânea, que na descrição é feita ambulatorialmente, só que a gente prefere fazer em ambiente cirúrgico, no centro cirúrgico, né, estéreo. Boa parte das vezes o resultado é ótimo, o pé fica corrigido, indolor, funcional, mas nem sempre isso acontece. Existe uma variação grande quanto à flexibilidade do pé, se o pé é mais fácil de corrigir ou não, ou é mais rígido, mais duro, né? E às vezes isso não, você não consegue atingir um bom resultado final, né? E aí se faz necessário repetir o mesmo tratamento, uma nova tentativa, e mesmo que isso aconteça, e mesmo que tenha um resultado ruim, você ainda tem a possibilidade de fazer a cirurgia Sim. clássica, a cirurgia aberta para corrigir o pé. Então é uma doença que, uma maneira ideal, no mundo ideal, deve ser tratado o mais precoce possível, mas é uma doença que não provoca incapacidade à criança. A criança, mesmo com a deformidade, ela não perde a capacidade de ficar em pé, não perde a capacidade de andar, mas vai evoluir com o pé doloroso no futuro. E daí a necessidade também, né, de fazer a correção, além de ter um pé funcional, passível de Uhum. uso de calçado e indolor. Na boa parte das vezes a gente consegue um bom resultado, né? Apenas eventualmente não. Chefe, quando você consegue um bom resultado, tratei uma criança, evoluiu bem, o pé está na posição que a gente gosta, que a gente preconiza. Como é esse acompanhamento e quais são as sequelas? Porque por mais que você trate e tenha um tratamento ideal, esse pé não vai ser igual a um pé normal. Isso aí está descrito na literatura. E quais são as sequelas e o que é que você vê normalmente os pacientes mais velhos que foram tratados de pé torto, o que é que eles apresentam, assim, de diferente de um pé normal? O, isso é a realidade, o pé jamais será um pé normal, Isso. né? Por melhor tratamento que se faça, sendo ele o tratamento cirúrgico clássico ou o tratamento pelo método que a gente chama de Ponseti, Consciente. né? Que é um tratamento conservador. O pé, quando comparado a um pé normal, e isso fica bem visível quando a gente está diante de um pé torto idiopático, congênito idiopático unilateral, né, que é possível comparar o pé normal e o pé torto, você vê que apesar de funcional, o pé não é normal. É um pé diferente, é um pé menor, a panturrilha é atrofiada quando comparado ao normal, então é um pé diferente. Mas, como eu falei anteriormente, não é incapacitante. Quando você tem um excelente resultado, ou até um bom resultado, a sequela não é esperada, Uhum. né? Eventualmente, você pode ter a permanência do que a gente chama de adducto, né? do pé, Sim. que é a ponta do pé, os dedos, né? A parte da frente do pé fica virado
um pouco mais internamente, Uhum. e que também não leva a nenhuma dificuldade à criança, né? Às vezes, quando o adulto é muito importante, pode dificultar o uso de calçado, provocar queixas de dor pelo fato do apoio estar mal distribuído na Uhum. planta do pé, mas não é um problema grave, né? E à medida que a criança vai crescendo e vai aumentando a atividade física e vai ganhando peso, independente de ganhar peso ponderal e sim só pelo fato de estar crescendo, né, a sobrecarga num pé que já não é normal pode levar a algum desconforto nesse Um pé. desgaste mais precoce também, Um né? desgaste mais Artrose. precoce, né? Isso aí, olhando muito no futuro, Isso. pode sim evoluir para artrose, o que não aconteceria num pé completamente normal. O senhor libera atividade física, assim, de todo gênero, ou para impactos o senhor protege um pouco mais esse pé, chefe? Alguma recomendação? Não, atividade é vida normal para criança. Atividade física, brincadeira, independente da intensidade, é vida completamente normal. As orientações elas modificam de acordo com algum sintoma que a criança possa apresentar. E aí eu volto a dizer, quanto mais tarde, quanto mais velha a criança, na adolescência, por exemplo, às vezes isso pode ser um limitante. Uhum. Mas mesmo nessa faixa etária, é vida normal, sem Uhum. restrição. Para as crianças que não foram, infelizmente, diagnosticadas cedo, né, chegaram para o seu pé torto congênito, já tem seus 12, 13 anos, qual seria, assim, a orientação? Quando o senhor atende, né? Ela chega no especialista e aí esse pé tem salvação, esse pé não tem salvação, seria uma cirurgia grande, o resultado normalmente não tão favorável. Então, o exemplo que você está me dando, 12, 13 anos, você Uhum. nunca ter havido qualquer tratamento, realmente não é um pé favorável, mas o pé tem salvação, né? A gente não consegue fazer o mesmo tipo de tratamento como seria feito no recém-nascido, porque já existe uma estruturação da deformidade, né? O osso da criança, como é um osso com uma plasticidade grande, tem muita cartilagem, ele é moldável, Uhum. né? E a permanência da deformidade acaba levando a uma alteração óssea em definitivo. Então, o tratamento não é o mesmo, mas tem salvação. O resultado também não vai ser o mesmo, né? O Uhum. resultado acaba sendo pior, né? O prognóstico é pior, mas é um pé que é possível de se tratar sim. Tem alguma pergunta que o senhor que sempre traz no ambulatório? E uma pergunta específica, as perguntas são muito baseadas nas atividades de vida diária, né? Sim. Ah, meu filho vai conseguir andar, vai conseguir ficar em pé, vai conseguir chutar uma bola, vai jogar futebol, vai poder fazer o serviço militar, porque isso às vezes num público com uma de mais baixa renda é uma Sim. preocupação grande. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir atingir A o, performance desse pé, né? a performance, e aí tem sempre a comparação com quem não tem o Entendi. mesmo problema, né? E eu volto a dizer que a vida, né, dessa criança com pé torto congênito idiopático deve ser corrigido, é a vida normal, né? O que vai limitar essa criança a gente acaba vendo no acompanhamento. Isso serve para qualquer um, né? Não adianta Sim. eu falar que eu gostaria de ter sido o Neymar. Mesmo que não tendo pé torto congênito, eu jamais seria Uhum. um jogador de futebol como ele, entendeu? Mas no dia a dia comum, vou jogar bola com os colegas ou vou fazer um serviço militar, isso é completamente possível. Quando o senhor atende o paciente, trata com peteus congênito na infância, assim, né? Na infância que eu digo na hora certa, até seus 6 meses e tal. Tratou. Qual é o acompanhamento que você dá para esse paciente? Ele volta todo mês, no início, depois de 6 em 6 meses? Então, Então, após o tratamento, né, o tratamento não acaba naquilo que a gente estava falando, na no gesso. tenotomia percutânea, né? Uhum. É necessário o uso de órtese muitas vezes, às vezes órteses noturnas, e a gente, à medida que faz o tratamento, termina o tratamento conservador ou cirúrgico,
A gente faz consultas regulares mais próximas uma da outra e depois vai estendendo, passando até de consultas anuais ou bianuais, mais para ter um acompanhamento mais próximo, né? E, eventualmente, se for necessário, algum outro procedimento cirúrgico. Gustavo, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas sobre o pé torto. O que é que você recomenda? Caso de dúvida, o que é que fazer? Quando procurar o especialista? Eu acho que o diagnóstico feito, e aí ou é feito através do ultrassom ou até pelo pediatra na sala de parto, a procura do especialista tem que ser o mais breve possível, né? O início de tratamento deve ser o mais breve possível. E fixar na cabeça das pessoas que o tratamento existe e se resolve a deformidade, né? Apesar de todo pai, mãe ou parente ficarem preocupados numa situação dessa, porque é uma deformidade tratável e com bom resultado. Então, a mensagem, eu acredito que seja essa, de procurar o mais breve e encarar isso como uma alteração temporária que vai ser Sim, corrigida, né? tem solução, né? Tem solução. Eu gostaria de agradecer ao Gustavo Trovão. O Papo com o Especialista tem uma honra em recebê-lo aqui. Você engrandece muito o nosso projeto. E eu vou pedir para as pessoas sempre deixarem suas dúvidas nos comentários e conforme as dúvidas forem surgindo, a gente pode vir aqui e tirar as dúvidas das pessoas, gravar mais um, tá bom? Tranquilo. Obrigado. Nada.